Toda vez que o velho mestre olhava para seu jovem aprendiz, um peso invisível parecia dobrar seus ombros, como se o futuro do mundo estivesse nas mãos dele. Ela via o brilho nos olhos do garoto, a fome insaciável por conhecimento, e a fé tão forte em cada palavra que ele soltava. Era contagiante, sabe? A cada vez, a culpa me rasgava por dentro, como se fosse uma faca. Ele não era só um mentor. Ele era um arquiteto do destino. Um destino que, ironicamente, ele mesmo amaldiçoava e lutava contra todos os dias. Os ensinamentos dele eram como uma dança complicada entre dizer a verdade e esconder coisas. Ele estava lá, ensinando o garoto a segurar uma espada, mas tinha um truque na manga. A lição mais importante era como se proteger de uma lâmina vinda de um amigo. Ele ensinava antigas magias de proteção, mas nunca contava o feitiço que salvava de traições devastadoras. Sabe, o garoto, com toda a sua inocência, absorvia tudo ao seu redor, acreditando que cada lição era um passo para se tornar alguém incrível e grandioso. Para o mentor, cada lição era como um passo mais perto do abismo. Sabe, ele se lembrava do dia em que o futuro apareceu diante dele, mudando tudo. Uma visão incrível, um sussurro dos deuses, uma profecia brilhante nas estrelas. É mágico! A forma não importava, mas a mensagem era super clara. Para a luz brilhar, a escuridão precisava de um empurrãozinho, sabe? Às vezes, é só isso que falta! Esse catalisador seria ele. Sabe, ele teria que quebrar o espírito do herói, forçando-o a se levantar das cinzas da sua confiança destruída. É uma jornada. E tanto. O sacrifício de sua honra e de seu nome foi o preço que ele pagou para salvar o mundo. Sabe, ele seguia em frente, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando queria chorar. Ele elogiava os outros, mas na verdade, queria alertar sobre algo importante. Você aprende rápido, meu garoto, dizia ele, enquanto pensava, rápido demais para o meu próprio bem. Ele o levava para os picos das montanhas, onde podiam meditar juntos, admirando a beleza do mundo. Um mundo que, um dia, ele teria que odiar, pelo menos por um tempo. Havia momentos, no silêncio da noite, em que o mentor quase cedia. Sabe, era como se a pressão fosse demais. Ele escrevia cartas confessando tudo, detalhando a profecia e implorando por perdão, sabe? Ele se sentia tão perdido. Mas ao amanhecer, ele queimava tudo. A hesitação? Isso era um luxo que ele simplesmente não podia se dar. O plano cósmico não permitia nem um desviozinho. A menor rachadura em sua determinação poderia condenar tudo. Quanto mais forte o aprendiz se tornava, mais pesado o fardo do mentor ficava. Cada vitória do garoto era uma celebração para o mundo, mas um tormento particular para o velho. Ele via o herói que estava forjando e sabia que seria esse mesmo herói que o caçaria até os confins da terra. A ironia era cruel. Ele estava criando sua própria nêmesis. Ele ensinou sobre honra, lealdade e sacrifício, e em cada palavra ele ouvia o eco de sua própria hipocrisia. Um verdadeiro guerreiro, ele dizia, com a voz firme, nunca trai seus princípios. E por dentro, ele gritava. Seus princípios estavam sendo moídos até virar pó, um sacrifício silencioso no altar de um bem maior que ninguém, especialmente seu aprendiz, jamais entenderia. A tensão crescia a cada dia. O garoto começou a notar pequenas coisas. Um olhar distante, uma hesitação antes de uma resposta. Uma tristeza que nem o sorriso mais caloroso conseguia esconder. Mestre, está tudo bem? Ele perguntava com genuína preocupação. E o mentor, com o coração partido, respondia. Apenas o peso dos anos, meu jovem. Apenas o peso dos anos. Era uma meia-verdade, a única que ele podia oferecer. Ele começou a preparar o cenário para sua traição. Deixou pistas falsas que o implicariam. Fez contatos secretos com figuras sombrias, sabendo que espiões do garoto, eventualmente, relatariam essas reuniões. Cada ato era uma faca em seu próprio peito,
uma mancha deliberada em seu legado. Ele estava pintando a si mesmo como um vilão, com pinceladas de mentiras e meias-verdades, para que a obra-prima do herói pudesse brilhar. O dia fatídico se aproximava, como uma tempestade no horizonte. O ar ficava mais pesado, os sonhos do mentor mais turbulentos. Ele sonhava com um olhar de choque no rosto do garoto, a incredulidade se transformando em dor, e depois em ódio puro. Ele acordava suando frio, a imagem gravada em sua mente. Era o futuro que ele mesmo estava tecendo. Numa tarde, enquanto treinavam perto de uma cachoeira, o som da água abafando o mundo, o aprendiz o superou pela primeira vez. Um movimento rápido, uma finta, e a espada de madeira do mentor voou de sua mão. O garoto ficou parado, surpreso com sua própria habilidade. O mentor sorriu, um sorriso genuíno e triste. "Você está pronto", ele sussurrou, mais para si mesmo do que para o jovem. Pronto para o que estava por vir. Pronto para sobreviver à sua traição. Ele sabia que a história o julgaria como um traidor, um monstro, o homem que quebrou o maior herói da era. E ele aceitava isso, porque no silêncio de seu coração condenado, ele sabia a verdade. Ele não era o vilão da história do herói. Ele era a primeira e mais difícil provação. Ele era o sacrifício anônimo, que permitiria que a luz continuasse a brilhar. O mentor pegou sua espada de madeira do chão. O garoto ainda estava ali, com um olhar de triunfo e respeito. "Mestre, ele começou. O velho o interrompeu, colocando a mão em seu ombro. O toque era pesado, carregado com o peso de despedidas não ditas e desculpas que nunca seriam ouvidas. "Lembre-se de tudo que eu te ensinei", disse o mentor, olhando fundo em seus olhos. "Especialmente as lições que você ainda não entende." Era o mais perto de um aviso que ele poderia dar. Um último ato de amor disfarçado de sabedoria. Ele então se virou caminhando de volta para sua cabana, deixando o futuro herói sozinho com sua vitória, sem saber que a maior batalha de sua vida não seria contra monstros ou exércitos, mas contra a memória do homem que ele mais confiava no mundo. O mentor fechou a porta, a escuridão o envolvendo. O palco estava montado. O ato final estava prestes a começar. E ele, o maior dos mentores, estava pronto para desempenhar seu papel de traidor. Se essa história te fez pensar sobre os sacrifícios que fazemos e as complexidades do bem e do mal, deixe seu curtir e comente o que você faria no lugar do mentor. Sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de compartilhar com aquele amigo que adora uma boa trama cheia de reviravoltas e, claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Muito obrigado por assistir e até a próxima.